Graça de Deus ou graça, esse termo é muito conhecido e é muito falado. Mas você conhece esse termo chamado graça? Sabe o que significa? É sobre isso que nós vamos estar falando hoje na nossa lição sobre graça. Então pegue a sua Bíblia e vamos estudar um pouco da palavra do Senhor. Graça e paz, igreja, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, sou professor da IBD da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz, em Rio Bonito. É um prazer tê-lo hoje, mais uma vez na nossa IBD, aqui nessa aula, onde que nós vamos estar falando sobre o assunto chamado graça, esse termo que nós ouvimos falar sempre dentro das nossas igrejas, chamado graça. E para nós iniciarmos a nossa lição, eu gostaria de estar fazendo leitura do texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Pois bem, esse texto também é um texto bem conhecido, bem famoso, mas quando se trata desse termo graça, creio que muitas pessoas não sabem, né, conhecem a palavra, mas não sabem exatamente a origem da palavra. E hoje nós vamos tirar essa dúvida aqui na nossa lição. Por exemplo, o que seria a graça de Deus? A graça de Deus é algo que aponta para o favor divino da parte do Senhor, é algo que é gratuito para cada um de nós, né, que é derramado sobre a vida do homem, é oferecido a cada um de nós. É o que também nós ouvimos falar, que é o favor imerecido, né? Então, a graça de Deus seria esse favor imerecido da parte do Senhor, que é algo divino para a nossa vida, né? Algo que é derramado sobre a minha vida, sobre a tua vida. E a graça, ela tem ela tem sua fase, se assim eu posso dizer, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? E dentro do Antigo Testamento, a forma que nós podemos ver quando nós lemos a Bíblia é de que um ponto seria, né, que seria a manifestação, né, quando Deus manifestou a sua graça, foi quando ele escolheu um povo para si, né, um povo que o representasse, né, e o povo ao qual ele escolheu para cuidar, como eu posso dizer, né, para que esse povo recebesse a sua promessa, né, como nós sabemos que o povo, Deus ele escolheu um povo, Deus prometeu coisas a esse povo, então essa graça no Antigo Testamento seria esse derramamento de bênçãos, assim eu posso dizer, a esse povo, né, a esse povo que foi escolhido por Deus. Também, quando nós olhamos, olhando sempre, nesse caso, para o Antigo Testamento, nós vamos também ouvir uma palavra chamada Torá. Nos dias de hoje, nós ouvimos essa palavra chamada Torá. E essa palavra ela tem, né, a origem hebraica, né, que traduzindo para o português seria lei, tem o significado de lei, né, ou leis, né? Então, toda a vontade de Deus, todo o plano de Deus para o povo escolhido, né, estava, podemos dizer, né, está, né, até hoje, ali no Antigo Testamento, nessas leis, né, no caso na Torá. E toda essa vontade de Deus, né, ela foi revelada através dos mandamentos, né? Então, não só mandamentos, mas julgamentos e, podemos dizer assim, né, caminhos e preceitos, né, da parte de Deus para o povo. Então, essa graça, quando nós olhamos esse favor, né, imerecido, esse cuidado de Deus, quando nós olhamos dentro do Antigo Testamento, quando nós olhamos lá na parte do Antigo Testamento, nós vamos ver que ela está envolvida ali, realmente, ali nos primeiros livros, né, da Bíblia, se assim eu posso dizer, e também Deus aproveitou
né, para exercer, derramar, né, a graça sobre a vida do seu povo, do povo ali escolhido. Ele usou profetas, sacerdotes, né, ele proveu juízes justamente para que esses mandamentos eles fossem executados, né, pelo povo, e que o povo eles seguissem, né, o que está escrito na Torá, né, que hoje está, né, nessa forma de Bíblia, né, os mandamentos, para que as bênçãos fossem derramadas, né? Então, a Torá ela possuía, né, dentro da essência da Torá, a essência de graça, né, e também de amor, se assim eu posso dizer, né, da parte de Deus. Porque Deus, ele olhando para o seu povo, olhando também, usando a Torá, ele tinha a ideia de, ele visava uma edificação do povo, a purificação do povo e também a santificação do povo israelita. Então, por isso que nós olhamos para do Antigo Testamento e tem ali os mandamentos, né? Tem, por exemplo, temos os livros de Juízes, temos ali os profetas aos quais ministravam a palavra do Senhor, ali exortavam o povo. Então, o amor de Deus também era demonstrado através desses cuidados, né? Então, e também tinha também o objetivo, como eu falei aqui, de purificar o povo do pecado, livrar o povo do pecado, também de santificar, né? Edificar, ter uma edificação espiritual do povo, né? Então, por isso que Deus ele usou profetas, juízes, né? Ele usou os preceitos ali, ele usou tudo isso dentro da Torá para guiar seu povo, para que o povo recebesse, né, a graça de Deus. Também podemos dizer que a graça ela acabou sendo, né, ela é superior ao pecado, né? Nós podemos ver também no Antigo Testamento que a lei, né, ela teve um poder de revelar todo o pecado, né, do homem, né? Mostrar ao homem que ele era pecador, mas também nós podemos ver que Jesus ele veio para livrar todos os homens, a humanidade, dessa escravidão do pecado, né, e para que tivesse vida e vida em abundância através da graça de Deus, através desse favor merecido, né, que Deus deu ao povo, né? Então nós também podemos ver a questão da manifestação, como que seria, né, a manifestação da graça de Deus nos dias atuais, ou tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos dias atuais. Né? No caso, a graça ela é algo comum, seria a graça comum. Né? Essa graça ela é tão maravilhosa, ela é tão perfeita, tão agradável, que ela abraça, ela abrange a todos nós. Né? Não é algo que fica, como eu posso dizer, não é algo que fica preso somente a certas pessoas. Né? A graça de Deus, antes que era somente para um povo, o povo escolhido, hoje abraçou, derramada sobre os gentios. Né? Então, podemos dizer que ela é tão maravilhosa, ela é tão perfeita, ela é tão agradável que, mesmo sendo pecadores, né, ela vem sobre nós e ela nos livra de todo o pecado. Ela traz sim à nossa memória o quanto, né, somos pecadores, né, a palavra de Deus traz isso, mas também em contraponto vem com a graça de Deus, que é o favor sobre a nossa vida, que veio, né, como eu falei, que Jesus ele veio mostrando, Jesus ele veio para que essa graça fosse derramada sobre nós. Né? Então, e tem um ponto interessante que é a palavra, como a palavra de Deus diz, que não existe escolha de raça, cor, para ser essa graça ser derramada. Então vamos ler o texto de Romanos 2,11, que vai dizer o seguinte: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, se algum dia alguém tiver ao seu redor e tiver dúvidas de que Deus ele escolhe uns ou outros para derramar essa graça, você pode ler esse texto, né? Lembre, ou se não lembrar exatamente do texto, mas pode falar que na Bíblia está dizendo, e sim é verdade, de que o amor de Deus, a graça de Deus, ela é derramada ela veio para todos nós, ela é derramada sobre todos nós. E Deus ele não faz acepção de povo, de
como eu posso dizer, né, de raça, de cor, nada disso, porque Deus ele não faz acepção nenhuma, Deus não escolhe somente um ou outros. Como eu falei, a graça era para o povo escolhido, mas essa graça ela alcançou a toda a humanidade. Então, também nós temos a graça, né? Outra forma de manifestação seria a graça salvadora. A graça de Deus é a fonte da salvação, né? Se assim eu posso dizer. Né? A fé seria a ponte para nós obtermos, né, a salvação, né? E não é a causa, né, da salvação. Né? Ela é o meio, seria ali um elo de ligação para que nós venhamos ter a salvação, né? A graça da salvação. Ou seja, essa salvação, a salvação que nós temos, ela não vem por causa de força humana, né? Ela não é humana, mas ela é fruto da benignidade de Deus, ela é fruto da bondade de Deus, do amor de Deus, dessa graça, né, de Deus. Então, como eu posso dizer, né? É Deus quem nos salva, né? Não é só pela nossa força, porque nós somos falhos, nós somos pecadores falhos, nós não temos por si força para fazer nada disso, mas sim Deus com seu amor, ele sim nos salva do pecado, do lamaçal, da imundície, né, que está ao nosso redor no mundo. Também nós podemos dizer que existe a graça santificadora, ela tem o intuito de santificar o homem, né? Então, podemos dizer que é, é, Deus ele nos salva, mas ele também nos santifica, ele nos purifica, ele nos livra, né, ele tira de dentro de nós tudo aquilo que não é agradável a ele, tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que tenta, né, que é a raiz nossa dos nossos pecados, que está na nossa essência, né, nos afastar, ele tira, ele nos purifica. E essa graça, através desse amor de Deus, que essa purificação, essa santificação, ela vem sobre a nossa vida, né? E um ponto interessante é que justamente a santificação, a purificação, como eu posso dizer, ela vem através de um mandamento, ao qual a Bíblia fala que é amar uns aos outros, né? E também esse mandamento ele vai acabar trazendo sobre nós uma nova conduta, que seria no caso de nos santificar, para que então nós venhamos experimentar realmente o amor fraternal, né? O amor sincero, o amor verdadeiro. Então, a santificação ela gera dentro de nós esse sentimento de amar o próximo, como a Bíblia fala, né? Amar o próximo como a nós mesmos, e também essa questão, esse processo de santificação, essa graça que é santificadora, ela vem sobre a nossa vida também para que nós possamos reconhecer, entender e experimentar o amor que é verdadeiro e sincero. Né? O amor fraternal, gente, ele surge a partir da santificação, a partir do processo de santificação. Né? Quando nós começamos a passar por um processo de mudança, daí que nós começamos a experimentar esse processo de santificação. No caso, no Novo Testamento, o elemento da purificação divina, né, esse ato de purificar, seria o coração. Né? Que tem até um texto que depois os irmãos podem estar lendo lá em Romanos, capítulo 2, versículo 29, que é uma referenciazinha aí sobre esse processo de purificação aí, né? Por que o coração? Porque no coração, o coração que estava corrompido, ou seja, as paixões do mundo estavam ali todas inseridas em nossos corações. Então, a graça santificadora, ela vem juntamente aí com a salvadora e ela vem fazendo uma limpeza, se assim eu posso dizer, espiritual, dando uma limpeza, tirando toda a sujeira da nossa vida, e o alvo principal que retrata no Novo Testamento, o elemento principal seria os nossos corações. E por último, uma outra manifestação da graça de Deus que nós podemos ver, que seria a graça superabundante. Com certeza você já ouviu falar que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, justamente em cima disso daí que nós vamos estar falando sobre essa graça superabundante. Né? Eu gostaria de ler o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 19, que ele vai dizer assim:
porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Esse texto ele está fazendo uma referência ao pecado que entrou na vida, né, na raça humana, lá atrás em Adão, lá no Antigo Testamento, lá no início de todas as coisas, né, o pecado de Adão, que é uma consequência que veio acompanhando as gerações, chegou à nossa geração e vai continuar as gerações futuras até que Jesus volte. E nós nos tornamos, né, fomos feitas, pessoas feitas pecadoras, justamente por causa do erro de um homem. Mas quando esse texto também ele vem dizer, ele fala que por causa da obediência de um, muitos se tornarão justos, é justamente o ato de Jesus morrer na cruz do Calvário, de dar a sua vida pela toda a humanidade. É daí que é o ato que, através da obediência de Jesus Cristo, que seguiu as ordens, seguiu o mandamento do seu Pai Celestial, que muitos se tornaram justos, né? Então, podemos ver que a obra santificadora que Jesus faz, que o Espírito Santo ele exerce sobre os cristãos, foram declaradas já por Deus, né? Nós podemos ver que Deus ele veio prometendo isso, né? Uma promessa, e isso faz com que você e eu sejamos homens e mulheres íntegros, né? Homens e mulheres justificados, né? O termo usado por Paulo nesse texto, quando ele vem falar sobre a superabundante graça, seria o verbo hiperpesieuomai, né? É grego, né? Que significa muito abundante, ter muita quantidade, ou seja, aonde que havia muito pecado, onde que havia muita sujeira, nesse lugar, no caso, no coração, podemos dizer, nesse lugar, superabundou a graça de Deus, ou seja, o favor imerecido ele foi muito maior sobre o pecado, sobre o poder que o pecado tinha, né, sobre as pessoas. Eu gostaria também de ler um texto de Romanos, capítulo 6, versículo 14, que vai dizer assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, o pecado ele não vai ter domínio sobre nós. O texto de Romanos ele também é bem conhecido que quando você e eu, eu vejo que ele quer dizer da seguinte forma: quando você e eu conhecemos a graça de Deus, quando experimentamos da graça de Deus, quando passamos por esses processos aqui da graça, né, salvadora, santificadora, é, o pecado ele não vai ter mais vez na nossa vida. Então, o domínio que ele tinha sobre cada um de nós, ele perdeu justamente porque Deus está no controle de todas as coisas, né? Então, ele perdeu a vez na nossa vida, né? Assim eu creio. Então, queridos, nós podemos ver que realmente o poder da graça, esse favor imerecido, esse amor que Deus tem por nós, ele tem o poder sim de transformar a vida de cada um de nós, né? A graça é uma dádiva inexplicável de Deus e Deus ele nos dá coisas boas, principalmente, sem sombra de dúvidas, a salvação, a vida eterna, né? A salvação ela é gratuita, podemos dizer que é um presente de Deus para a vida de cada um de nós, né? E se tornou acessível a cada um de nós justamente por causa da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? O sacrifício que foi feito, como eu gosto de sempre falar, né? O castigo que hoje nos traz a paz, né, estava sobre Jesus Cristo, como a Bíblia vai falar no livro de Isaías. Então, o amor que nós temos, essa graça, esse favor imerecido, ele esteve nos ombros, sobre o lombo de Jesus Cristo, né? E nós hoje temos acesso a essa graça justamente porque Jesus Cristo ele deu a vida por cada um de nós. Então, nós devemos muito mais do que valorizar, muito mais do que render graças ao Senhor, agradecer, porque ele deu seu Filho para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Queridos, para nós encerrarmos a nossa lição falando sobre graça, espero que tenha ficado bem algo esclarecido aqui sobre a graça de Deus, mas a graça de Deus ela é um presente do Senhor para cada um de nós. Nós recebemos isso de graça, também nós
podemos fazer com que outras pessoas também recebam esse favor também de graça, porque o preço já foi pago, né? E Jesus, podemos dizer que ele nos amou da mesma forma como seu Pai nos amou. E relendo o texto que nós lemos aqui de Efésios 2:8, ele fala, né, que essa tradução que vai estar melhor, ele fala que pela graça nós fomos salvos, e isso vem mediante a fé, né? E isto não vem de cada um de nós, é um dom de Deus, ou seja, Deus ele nos deu essa graça, né, para fixar isso na nossa mente. É um presente de Deus para a nossa vida, e eu creio que Deus ele quer realmente te entregar essa graça. Eu creio que você também conhece alguma pessoa que ainda não recebeu, ainda não experimentou dessa graça de Deus. Então, fale do amor de Jesus, aquilo que você experimentou sobre Jesus, sobre a graça, sobre o amor, fale para aquele que necessita, pregue o amor de Jesus, porque como nós falamos aqui, não houve acepção nenhuma, não houve escolha de povo mais, e sim a bênção do Senhor, a graça de Deus, ela veio para todos nós. Então, aqueles que nós amamos, eles não podem ficar fora dessa. E olha que Deus ele tenta demonstrar 24 horas por dia todo o amor, mas algumas pessoas ainda não enxergaram, e com certeza Deus ele conta com a sua ajuda para que essas pessoas também elas ouçam e experimentem do melhor de Deus. Mas vamos estar orando para encerrar essa nossa lição. Te agradeço pela tua presença até aqui. Compartilhe também esse vídeo, essa aula aqui, que eu creio que vai abençoar outras vidas também. Mas vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela graça que foi derramada sobre nós, sobre a nossa vida, pela graça que é derramada, pelo favor imerecido, pelo seu cuidado, Deus, que o Senhor escolheu, Deus, derramar para o seu povo, aqueles que creem no Senhor. E assim, Deus, eu creio que essa palavra, que esse estudo vai alcançar pessoas onde que elas também vão entender o favor imerecido, essa graça ao qual muitas das vezes nós ouvimos falar, mas nós não sabemos ao certo. Mas eu creio que hoje o Teu Espírito Santo vai estar ministrando poderosamente, falando aos corações daqueles que hão de assistir essa aula. Assim, Pai, que o Teu amor seja derramado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Nós entregamos também, Deus, diante do Senhor, nossa saúde, nossa vida física e espiritual. E pedimos, Deus, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, Pai. Essa é a oração, Deus, que nós fazemos, te agradecendo por tudo, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. E aqueles que creem, digam amém e amém. Queridos, eu encerro aqui. Que Deus abençoe sua semana, que se inicie, que se abençoe esse mês, que seja um mês repleto de bênçãos, de vitória, sua semana também seja cheia de bênçãos, de vitória, e que Deus esteja contigo, abençoando a tua vida e a tua casa. Te espero te encontrar aqui também na semana que vem, na próxima aula, e desejo que você fique com Deus, e até a próxima.